Ok, Aristeu, amigos ouvintes do Jornal da Educadora em sua segunda edição. Como anunciado na manhã desta terça-feira, temos a satisfação de conversar com o prefeito de Rio do Campo, Rodrigo Praz, falando sobre vários assuntos relacionados à administração riocampense. E a gente inicia falando sobre os pedidos de isenção do IPTU 2015 que já podem ser feitos no município de Rio do Campo. Os cidadãos que tiverem o perfil para a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, já podem fazer o pedido para se isentarem deste imposto. Prefeito Rodrigo, para iniciarmos esse bate-papo, como que é feita a isenção do IPTU em Rio do Campo para 2015? Bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Então, a questão do pedido de isenção do IPTU para 2015, já pode ser feito. Ele precisa ser feito, então todo cidadão que ele se enquadra para ter a isenção do IPTU, ele precisa vir até o setor de tributos e fazer a isenção. Esses serão isentos de IPTU imóveis que pertencem a aposentados ou pensionistas que possuem imóvel único no município do Rio do Campo com área inferior no caso, a 700 metros. E também que utilize como sua moradia, e o rendimento familiar não pode ser ultrapassar os 2 salários mínimos. Então, as pessoas precisam vir até a prefeitura, é um pedido que tem que ser feito anualmente, devido, às vezes as pessoas podem estar adquirindo outro imóvel durante o ano, e aí então as pessoas, para ter essa isenção, elas precisam procurar o setor de tributos. Então, trazer aí a certidão atualizada do imóvel, o CPF, RG e o cartão de previdência. Então são esses documentos que são necessários para procurar o setor de tributos, no horário de atendimento, das 7 da manhã às 13 horas, estamos trabalhando em turno único, e fazer até final do ano tem que ser feito o pedido para poder ser isento no IPTU 2015. Correto. O prefeito Rodrigo, um outro assunto que nós precisamos abordar na entrevista de hoje é a questão da localidade de Ribeirão Carneiro, em Rio do Campo, onde moradores convivem com descaso do governo do estado. Moradores, então, de Ribeirão Carneiro continuam convivendo com essa situação que dura 3 anos, que é, então, a questão de uma ponte, a ponte que é um caso grave, que foi danificada, na verdade, com as fortes chuvas que assolaram o Alto Vale, em torno de 15 pontes foram danificadas ou se perderam no município. E naquela localidade é o caso mais grave, que foi a ponte, onde foi necessário isolar, pois ela ultrapassa seus 20 metros de comprimento e está intransitável, e as pessoas, então, não têm acesso e precisam passar por um desvio. Lembrando que essa ponte já foi requisitada e tudo mais, o prefeito já correu atrás, o governo do estado informou que era para vir dinheiro federal, mas enfim, não recebeu. E como que está a situação dessa comunidade, prefeito Rodrigo? A gente sabe que é uma situação muito delicada, e como que é conviver com esse tipo de problema em seu município, prefeito? Correto, Jefferson, a gente já estamos aí praticamente indo para 4 anos, então em janeiro agora vai fazer 4 anos que ocorreu a enchente, foi aquela enchente grande que ocorreu em toda a região, aqueles problemas que ocorreu aqui em Rio do Campo, principalmente o município que também foi muito, muito marcado naquele momento, foi o município de Menino Doce, enfim, atingiu toda a região. E aí o Estado teve uma proposta que encaminhou ao governo federal, o Ministério da Integração, aonde que o município de Rio do Campo foi contemplado com recursos para construir essa ponte e mais uma outra ponte na localidade de Tamanduá. Então o município, toda vez que a gente procura a Secretaria de Infraestrutura, que é quem ficou responsável pela construção, segundo eles, o governo federal já repassou o recurso já está em poder da Secretaria de Infraestrutura para que ela possa contratar e executar a obra. O que a Secretaria de Infraestrutura sempre nos alega que eles fizeram a licitação por 2 vezes, a licitação foi deserta, não apareceu ninguém, e agora estão tentando fazer a contratação direta para fazer essa ponte. E não tem empresa interessada para fazer essa ponte. Isso é o que sempre a Secretaria de Infraestrutura nos alega, quando a gente procura. O problema maior é que a comunidade hoje ela tem essa dificuldade de trânsito, de acesso. A prefeitura construiu um acesso alternativo, um desvio de aproximadamente 3 quilômetros, na qual então a gente tem como dar acesso para essa comunidade, só que esse desvio ele possui alguns problemas, e aí aonde que tem dificuldade de trânsito para os moradores daquela comunidade. O problema maior que a gente vai ver, que a gente percebe, vai ser no escoamento da produção da safra de arroz,
por ser uma comunidade com grande produção de arroz, e aí é muita carga que vai passar, as colheitadeiras que tem que passar, elas não conseguem estar trafegando nesse acesso alternativo que foi construído, né, devido a ele ser por dentro de propriedades particulares, possui reflorestamento. Então a largura da plataforma da colheitadeira de arroz é muito larga. Então, enfim, vai ter muitas dificuldades de estar passando nesse acesso alternativo. E nessa ponte, né, não tem condições de tráfego, né? Inclusive a gente interditou a ponte, né? Existem alguns moradores passando ainda, mas a gente botou placa interditando, né, orientando as pessoas que não passassem por ali pelo grande risco que ela oferece, né, para a comunidade. Então, vejo assim que, como já tem o recurso disponível, o governo federal já repassou o recurso para o governo do estado, e aí fica nesse problema de não se construir a ponte, a gente pede uma alternativa, que o governo do estado faça um aditivo, se o valor for muito baixo, vê uma solução para nós, né, para que a gente possa, né, dar condições aí para a comunidade, né? Então, muitas vezes as pessoas criticam a administração municipal por não estar lá resolvendo o problema, mas se nós temos um recurso disponível no estado para fazer, nós não podemos usar um outro recurso público para ir lá e fazer essa obra. Enfim, então a gente está no aguardo desse recurso, porque esse recurso seja aplicado em Rio do Campo, seja feita a ponte do Ribeirão Carneiro, a ponte da localidade do Tamanduá também, né? Então são duas pontes aí que a gente precisa que elas sejam feitas para atender a nossa comunidade. Correto. O prefeito Rodrigo, um assunto que chama muito a atenção, inclusive que tomou uma repercussão a nível de estado, é a questão de que o município de Rio do Campo tem apenas 2 policiais. A ONU, inclusive, recomenda que toda a cidade tenha um policial para cada 250 habitantes, e por esse cálculo, Rio do Campo deveria ter no mínimo 25 policiais. Esse desfalque ainda está preocupando a população, porque a situação pode piorar, porque um deles pode entrar de férias, né? Um deles entrará de férias, e aí realmente já está numa situação delicada. E o que a administração municipal, que não tem poder sobre esse tipo de força, né, que é a força militar, o que dizer, prefeito, sobre essa situação onde uma cidade pode ficar desguarnecida devido à falta de policiais, prefeito? Isso é um grande problema na nossa cidade, né? Então, mais a questão aí de um problema de segurança pública, né? Então, temos aí o Estado de Santa Catarina, que é responsável pela manutenção da Polícia Militar. Então hoje a segurança é de responsabilidade do Estado. O município do Rio do Campo, então, tem esses problemas, né? Nós teria quatro soldados sempre aqui, 2 foram transferidos para a Polícia Rodoviária Estadual, um se aposentou e apenas um soldado hoje. Aí foi transferido agora o sargento, né, também para estar ajudando. Vamos ter um problema nas férias agora desse soldado, né, que vão ficar apenas com os sargentos se a nossa situação se o Estado não repor esse quadro de policial. Segundo a ONU, né, nós precisaria ter então 25 policiais, mas o nosso pedido para o governo do Estado é que se colocasse no mínimo 9 policiais, para que a gente pudesse fazer uma escala completa para atender toda a comunidade, para não deixar o município descoberto, né? Nós precisaríamos de no mínimo 9 policiais. Então esse é o nosso pedido. A gente já encaminhou ofício para o governador, para o secretário de segurança, também para o secretário regional aí da SLR de Itaió. Enfim, a gente encaminhou ofício para os deputados que receberam voto, né, no município de Rio do Campo, né, os principais deputados aqui que atuam na região, então que eles também nos ajudassem a cobrar. Então a gente fez uma mobilização aqui através da prefeitura, da Câmara de Vereadores, os vereadores fizeram esse documento, o CDL também, né, que também são pessoas que estão com grande interesse de resolver esse problema também. Enfim, toda a comunidade está preocupada hoje para que a gente possa resolver esse problema. Então, mais uma vez, a gente precisa da ajuda não, mas na verdade é uma função do governo do Estado, né, que ele possa dar segurança pública nos municípios. Temos aí a parceria, já cedemos o local, temos um convênio com a Polícia Militar, né, então a sede, né, da polícia no prédio da prefeitura, mas a gente realmente precisa de efetivo aqui trabalhando no nosso município. Temos até 2 viaturas, né, então o município de Rio do Campo conta com 2 viaturas, mas ainda conta com pouco policial. Então, realmente aí
importante aí que o governo do estado nos atendesse nessa solicitação e melhorando o efetivo no município de Rio do Campo. Obrigado, Jefferson, obrigado à Rádio Educadora, né? Então, para nós também é importante a gente estar levando essa informação até a comunidade. Uma forma de fazer pressão no governo também sobre esses assuntos mais problemáticos que nós temos aqui, que refere à responsabilidade hoje do nosso governo do estado. Então, com certeza a gente vai cobrar, e os meios de comunicação são importantes para que a gente possa fazer a pressão, né, sobre o governo. Então, a gente agradece a oportunidade, com certeza, assim que a gente vai passando ali, vamos chegar aí na Rádio Educadora para a gente poder estar conversando melhor e com mais tempo também com a nossa comunidade.